Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e hoje nós nos voltaremos diretamente ao papel da esposa no casamento. Um assunto delicado, um assunto considerado por muitos fora de moda, mas que devem ser abordados com os olhos nas Escrituras para que possamos viver em obediência ao Senhor. Então, vamos ao nosso estudo de hoje e espero que todos nós sejamos edificados por este estudo. Bom, a mulher para o Senhor. Princípio. A submissão da esposa não é escravidão, é um alinhamento respeitoso e sobrenatural debaixo da liderança do seu marido. Objetivos da aula de hoje. Desfazer dúvidas quanto ao real significado da submissão da mulher ao marido, conscientizar das responsabilidades que provêm da submissão ordenada pela Bíblia à mulher, com referência ao marido, como expressão da plenitude do Espírito. Adotar atitudes apropriadas em relação aos papéis que Deus concedeu a cada um no lar e compreender as diversas responsabilidades dadas por Deus à mulher no lar. Então, vamos começar com um texto bíblico que direcionará, então, o nosso estudo de hoje. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Paulo aqui ele está abordando os efeitos de uma vida transformada por Deus. E ele diz que nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo, que fomos alcançados pela graça regeneradora de Deus, aquele agir do Senhor que nos abre os olhos para a sua existência e nos coloca de maneira a olhar para as Escrituras como nossa regra de fé e prática, o nosso manual de instruções. A forma, então, a Bíblia é aquilo que nos ensina e nos fala a respeito de como nós devemos viver. Então, após Paulo falar a respeito de todas essas coisas, da importância da palavra, da obra de Jesus Cristo, de como nós fomos transformados por esta obra redentora de Jesus Cristo, agora Paulo, então, entra numa questão prática da vida cristã. E ele diz que nós, cristãos, nós que fomos alcançados, nós que fomos transformados, nós que entendemos a importância das Escrituras, não devemos nos embriagar com vinho. E aqui a ideia é de buscar prazeres nas coisas deste mundo. E o mundo está tentando o tempo todo te influenciar e te dizer o que é ter uma vida feliz. Os bancos colocam propagandas de pessoas na praia, curtindo o descanso, enquanto o dinheiro está lá rendendo, como se fosse possível ter dinheiro enquanto você sai viajando por tudo isso. Ninguém mostra o trabalho suado, né? Enquanto a pessoa... Ninguém mostra esse lado, mostra só o resultado daquilo e como se o banco fosse responsável por aquilo. Então, isso tudo alimenta a ideia de que uma vida boa é uma vida que você viajando para tudo quanto é lugar, você podendo curtir a sua vida, viver em restaurantes top de linhas, né? Aqueles restaurantes clássicos que todo mundo quer conhecer, caros, ter o carro do ano, poder praticar exercícios, né? Exercício é um luxo, né? Pessoas aí, para quem trabalha e estuda, sabe como essas coisas são um luxo, apesar de ser importante, é difícil nós encontrarmos tempo. Então, parece que a sociedade ela tenta impor um padrão de vida no qual muitos de nós vivemos frustrados. E aqui é justamente essa ideia de não nos embriagar com vinho. A ideia é de que o mundo está te dando os prazeres do qual você deve viver a respeito da viver para ser feliz. E aqui o que Paulo está falando assim, não viva dessa maneira, mas enchei-vos do Espírito. E isso é muito importante. É o Espírito Santo que traz transformação para os nossos corações, que abre nossos olhos para ver aquilo que realmente importa, que coloca a nossa mente nas coisas lá do céu e não nas coisas deste mundo, e que nos transforma de tal maneira que possamos viver a palavra de Deus com integridade, e não simplesmente como uma obrigação, como um dever, como um fardo. Afinal, a Bíblia não é um fardo.
A Bíblia é leveza, não tem nada disso. O jugo do Senhor é leve. Então, nós podemos, sim, viver a vida cristã com dignidade, com leveza, com contentamento, desde que eu compreenda que a Bíblia, desde que eu compreenda que eu devo estar cheio do Espírito Santo para isso. Então vamos lá. Como que eu me encho do Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu oro, busco o Senhor, mais eu sou preenchido, eu adquiro a plenitude do Espírito para poder viver de modo real aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, aí Paulo vai trazer diversas questões práticas. Então ele fala, falando entre vós em salmos, né, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, vivendo em gratidão, né, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esses 4 aspectos que nós vimos aqui são resultados de uma vida cheia do Espírito. Resultado não, é aquilo que nos leva a viver uma vida cheia do Espírito. Então eu tenho que estar de olho, tenho que falar a respeito dos salmos, ou seja, eu orar, eu buscar ao Senhor da mesma maneira que os salmos trazem aquela relação de aliança do salmista com Deus, eu também devo viver uma aliança íntima com Deus para que eu tenha então uma vida cheia do Espírito. Eu devo então buscar ao Senhor em todo o tempo, louvando, reconhecendo a Deus, né, em tudo aquilo que Ele faz na minha vida. Eu devo dar sempre graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu tenho que me sujeitar ao próximo, no temor de Cristo. Então, veja, a palavra sujeitando-vos uns aos outros significa se submeter, viver em submissão uns aos outros. E isso é muito importante. Então, veja lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, viver em submissão uns aos outros. A Bíblia está nos mandando, além de ter o relacionamento íntimo de aliança, de adoração, né, de reconhecimento de quem é Deus e de gratidão, nós devemos nos sujeitar uns aos outros, devemos nos submeter uns aos outros. Em que sentido, então, todos nós temos de ser submissos? Em que sentido? Bom, primeiramente, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, veja, Pedro nos ajuda a compreender como que nós devemos nos sujeitar, então. Então, devemos nos sujeitar por causa do Senhor. Esse é o motivo pelo qual eu me submeto a qualquer instituição humana, por causa do Senhor, porque é Ele o soberano sobre todas as coisas, que colocou todas essas coisas sobre nós. Então, se Deus coloca alguém sobre mim, eu tenho que me sujeitar a esta pessoa. Esta é o conceito básico das Escrituras. Deus criou uma hierarquia do qual nós devemos nos submeter. E nós vamos perceber essa questão de hierarquia não só na vida humana, mas nós vamos perceber essa hierarquia numa questão de criação mesmo, de ordem no universo. O universo respeita e segue uma hierarquia. E da mesma maneira que esse universo ordenado, ele é hierárquico, as nossas vidas, para que reflitam o propósito da criação de Deus, ela também deve ser hierárquica, e na medida que ela é hierárquica, existe alguém que exerce autoridade sobre mim, da qual eu, como filho de Deus, como homem que vivo no Espírito, devo me submeter. Em Romanos 13:1, ele vai abordar isso também. Todo homem esteja sujeito, ou seja submisso às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades procedem de Deus e elas então foram instituídas pelo Senhor. Então aí nós vimos 3 textos que abordam a questão da submissão antes de nós entrarmos, né, naquilo que é importante. E submissão, então, para nós cristãos, é uma ordem para todos. Todos nós que somos cristãos devemos ser submissos em algum tipo de relacionamento, para a obediência a Deus e ao seu plano para os relacionamentos. Então, as autoridades que me são impostas, eu não gosto do governo atual, mas quem foi que colocou lá? Aí nós trazemos as questões sociais, muitas vezes, né? Essas pessoas que votaram, esse presidente não me representa. Isso é uma visão social. Agora, vamos entender de maneira teológica, bíblica, como reconhecendo Deus como soberano sobre todas as coisas. Quem foi que colocou essa pessoa lá? Foi Deus. Se foi Deus que colocou essa pessoa lá, essa pessoa não te representa? Representa. Essa pessoa deve ser, foi colocada lá como autoridade sobre você, da qual você deve se submeter, certo? Aí tem as questões, até quando eu devo me submeter, enquanto essa autoridade não estiver te pedindo para pecar contra Deus, você deve obedecer a essa autoridade. Desde que não seja pecado contra o Senhor, você deve ser submissa a ela. Quando ela fala alguma coisa que você vai pecar contra Deus, e aí você serve ao Senhor em primeiro lugar. Então você nega as autoridades. Mas é somente neste caso, somente no caso de pecado contra Deus. O que na submissão, deixar de ser submisso, seria o quê? Seria pecar contra Deus. Não me submeter à autoridade instituída por Deus é pecar contra o próprio Deus. Então, para a obediência de Deus é o seu plano nos relacionamentos que existe a submissão. E ela serve para evitar a anarquia e para manter a decência e a ordem, mantendo, né, a decência e a ordem na sociedade e no lar. Então veja, a submissão é a lei pela qual Deus institui as coisas para que haja ordem tanto na sociedade quanto na nossa casa, no convívio com os filhos, com o marido, com a esposa, com mãe, com o pai. Então essa é uma questão muito importante para nós. É uma responsabilidade, então, de todos, principalmente do cristão. Essa é a forma criada de Deus. O ímpio, ele vai negar isso e vai viver contra a submissão, porque ele quer ser senhor de si mesmo. Ele quer ser autônomo. Ele é rebelde contra Deus. O cristão não. Na medida em que eu me submeto ao Senhor, eu me submeto à minha esposa, a esposa se submete ao marido, o marido se submete, os pais se submetem aos filhos, os filhos se submetem aos pais. Nos temos que nos submeter uns aos outros. Então, Paulo, em Efésios, de 25, 22, de 6 a 9, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que a mulher deve ser submissa ao marido, o marido à sua mulher, os filhos em relação aos pais, os pais em relação aos filhos. Submissão, então, é um alinhamento de relacionamentos. A ideia bem interessante para ilustrar isso é pensar na forma como um carro se locomove. Pensa nos pneus do carro ali. Se as rodas estiverem desalinhadas, o que vai acontecer? Vai trazer problema, vai trazer desgaste, vai trazer até uma ruptura do pneu, pode trazer um acidente grave, levando até mesmo a óbito as pessoas por causa do acidente causado, influenciando até outras pessoas que não estavam dentro do carro, envolvendo outras pessoas que não estavam dentro do carro. Então, se um não tiver sujeito ao outro, ou alinhado com o outro, ou acertado um com o outro ali, as rodas, o que vai acontecer? O carro vai sempre ter problemas e pode gerar problemas graves. Então, a submissão é um alinhamento de relacionamentos, é alinhar esses pneus aí, essas rodas, para que não haja esse desgaste, para que não haja nenhum tipo de acidente. Ninguém gosta do termo, né? Termos não, do termo submissão. Mas todos nós somos submissos a alguém
em certo sentido. A pessoa que trabalha é submissa ao gerente, que é submissa ao chefe do setor, que é submisso a alguém que está superior a ele, que é submisso ao dono da empresa. Só que o dono da empresa, ele é submisso às demandas do comércio. Então, ele também está submisso à forma como o comércio está se relacionando. E ele vai ter que se adequar ao comércio. Então, ele é submisso à forma do comércio. Então, veja, está todo mundo interligado, está todo mundo submisso. Isso é uma questão natural na criação, na forma como o ser humano se vê. Então, mesmo que você não goste do termo, você vai ter que aceitar que esse termo é a forma como as coisas funcionam. Né? Ela faz parte do plano de Deus para o bom funcionamento do universo. Então, é real. Submissão não é ser menor ou pior que o outro. Então, não é porque eu não sou o gerente, não é porque eu não sou o chefe do setor, não é porque eu sou o dono da empresa que eu sou menor ou que eu sou pior do que o outro. E não é porque a mulher está submissa ao marido, porque os filhos estão submissos aos pais, que significa que esses são menores do que aqueles a quem eles têm que, sobre a autoridade que eles estão se colocando. Por quê? Porque nós todos somos um só em Cristo. Ou seja, não há diferença. Todos somos um em Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. O que nós temos é funções diferentes dentro deste corpo. Estamos todos também da mesma maneira sujeitos a Cristo. Ou seja, eu como marido sou submisso a Cristo, assim como a minha esposa é submissa a Cristo. Então veja, não há distinção. Estamos todos unidos e sujeitos ao Senhor. Então, submissão não é inferioridade, mas apenas uma diferença de função. Os cônjuges são iguais quanto ao ser, são iguais em essências e iguais em posição diante do Senhor. Porém, somos diferentes quanto ao fazer, diferentes quanto à função estabelecida dentro deste corpo, diferentes na prática para com Deus. Então, eu vou prestar contas de Deus como marido, eu vou prestar contas diante de Deus como marido a respeito das minhas funções, de conduzir a minha esposa no temor do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Vou prestar contas diante de Deus de ter ensinado os meus filhos. E a minha esposa vai prestar contas diante de Deus não com relação ao me ensinar, a me conduzir com relação, mas ao do me auxiliar, para que isso seja uma realidade nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e das pessoas que nos cercam. Então, é uma função diferente e não inferior, não menor. Então, existem alguns textos que abordam a submissão da mulher. E agora nós entramos, então, vimos a submissão de uma maneira geral, né, como ela se relaciona, e agora entramos diretamente naquilo que é a submissão da mulher. Então, Colossenses 3,18 diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém o Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E Tito vai dizer: a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Há algumas questões comuns aí nesses textos. Por exemplo, todas elas estão falando da submissão da mulher em apenas um único sentido. Ou seja, as mulheres devem ser submissas ao próprio marido. Em momento algum, a Bíblia coloca a sujeição da mulher aos homens. Ou seja, minha esposa, ela não é sujeita a outro homem. Não é sujeita ao irmão dela, porque o irmão dela falou, ela tem que obedecer. Não. Ela é de igual para igual com eles, com qualquer outro homem. Ela vive em submissão ao marido, ela deve viver em submissão a mim. As mulheres, no geral, devem viver em submissão aos seus maridos. Fora disso, o relacionamento é um relacionamento de igual para igual. Submissão, então agora a gente entra no que é a submissão ao marido.
não significa ser submissa a todos os homens, como nós já abordamos. Não existe nenhum texto que diga às mulheres para serem submissas fora do contexto do lar. Os textos são dirigidos às esposas e não aos maridos. Então, veja, esses textos aqui estão direcionados, eles não foram textos escritos, ó maridos, a sua mulher deve ser submissa. Por quê? Porque se fosse assim, se o texto fosse direcionado ao marido, o que iria acontecer? Este marido, este homem, deveria impor a submissão às mulheres. Mas não, Deus de maneira pessoal trata diretamente para com você, mulher, dizendo o quê? Sede submissa ao seu marido, porque isso é uma obediência ao Senhor, é uma relação de obediência a Deus, não uma de obediência ao marido. O marido não deve exigir nunca a submissão da sua esposa, porque no momento em que o marido obrigar a mulher a ser submissa, isso daí ele já está subjugando a mulher e não servindo a mulher. Ele está colocando a mulher numa condição de inferior. Por isso que Deus não se dirige ao homem nos textos, ele se dirige às mulheres. Então, mulheres, a questão de ser submissa é Deus falando a vocês. É Deus falando para vocês a ordem como ele criou todas as coisas. Se as coisas não são desta maneira, e se as coisas são difíceis de ser assim, é uma consequência do pecado na vida humana. Mas de acordo com a vontade de Deus, é assim que ele quer. E você então se torna submissa pela ação do Espírito Santo. Por isso que mulheres devem orar para serem submissas, porque é o Espírito Santo trabalhando, dando sabedoria para que você possa ser submissa ao marido. Pois até para o marido ser líder é difícil. E a submissão é importante na liderança e a submissão é importante no auxílio que Deus requer para a vida do seu marido. Então, os dois que são uma só carne só encontrarão, então, deleite e contentamento na presença do Senhor quando isso estiver estabelecido dentro da casa de vocês, no convívio entre marido e mulher. Enquanto isso não estiver estabelecido e desenvolvido e compreendido na vida do marido e da esposa, o caos reinará. As coisas estarão desalinhadas, as coisas estarão trazendo problema, desgastes constantemente. Mas isso, então, é por a graça de Deus, por meio da oração. Então, o marido entende que a mulher deve ser esposa, mas sem subjugar. O marido, então, para fazer com que a esposa isso, ele deve fazer isso por meio da palavra de Deus, sem forçar, sem impor, sem nada. E a mulher deve, então, se sujeitar ao marido por causa da obediência ao Senhor. É uma obra do Espírito na vida da mulher, corrigindo o efeito do pecado em suas vidas. A mulher, quando ela quer se impor sobre o homem, é o pecado se impondo, certo? É uma questão da própria natureza pecaminosa que faz isso. Então, o que fazer quando há discordância entre o casal numa decisão importante? É hora, então, do homem insistir? Ou a mulher deve sempre ceder ao que o homem está dizendo? Bom, então vamos lá. Eu estou dizendo para vocês que o homem é a cabeça e que a mulher é submissa. E, então, somente o homem pode tomar as decisões dentro de casa? Não é isso que eu estou falando. O homem deve impor a sua vontade à sua mulher? Não é isso que eu estou falando. Então, quando há discordância, o que fazer? Então, precisa tomar uma decisão. O homem pensa de uma maneira e a mulher pensa de outra maneira. Então, veja, homens sábios dão ouvidos às opiniões de sua esposa. Homem, dê ouvido à opinião da sua esposa. Tem uma decisão a ser tomada. Você não tem que tomar essa decisão sozinho. Você tem uma auxiliadora que lhe é idônea, uma mulher que Deus colocou do seu lado. Ore, chegue à sua mulher, exponha o problema e pergunte a opinião dela. Ouça muito bem a opinião dela. Pondere na opinião dela. E no momento de tomar a decisão, considere a opinião dela. Seguir ou não a opinião dela, cabe ao marido. Viu, mulheres? Ao marido cabe. Ele que vai decidir, à base de muita oração, a decisão que deve ser tomada.
E no momento que ele tomar a decisão, ele deve assumir toda a responsabilidade pela decisão tomada. Ele não deve simplesmente, ele perguntou para a mulher então deu a opinião dele, ele ponderou, pensou, tomou a decisão, deu errado, ele vira para a esposa e fala assim, a culpa é sua. Nem mesmo as mulheres devem virar para o marido, né, e falar assim, a mulher deu a opinião dela, o marido tomou a decisão que não foi a decisão dela, era virar para o marido e falar assim, não te disse? Essas duas coisas devem ser evitadas aos extremos. E mulheres, deem apoio ao seu marido, mesmo que a decisão que ele tomar não seja a sua. Entenda que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Seu marido não tem o controle de todas as coisas. Você não tem o controle de todas as coisas. Ambos podem estar errados. Ambos podem estar certos de maneira diferente. O que importa entender aqui é a responsabilidade que cabe a cada um. E a responsabilidade do marido em assumir as decisões e assumir as responsabilidades pelas decisões tomadas, né, assumir as consequências pelas relações tomadas, é importantíssimo aqui. Então, apoie o seu marido, mesmo que você falou, não faça isso, eu não acho que é assim, por causa disso, disso, e ele, cabeça dura, foi lá e fez o que ele pensou e deu tudo errado. Apoie. Então, se essa é a sua decisão, se você tomou assim, tenho certeza que você fez isso embaixo de oração, que você sabe o que está fazendo. E se der errado, vamos levantar a cabeça, vamos todos juntos, vamos lá, você fez o seu melhor e vamos tentar aprender para que na próxima nós não cometamos mais o mesmo erro. Pronto, estamos juntos, tomamos a decisão, erramos juntos e vamos embora. Mas a responsabilidade, homens, é dos homens, pessoas. Outros tempos. Muitos dizem aí que nós vivemos em outros tempos. Essas coisas que a Bíblia fala a respeito de submissão servia para aquela cultura. Então, veja, nós estamos dizendo, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que a cultura exerce uma influência maior sobre a minha vida do que as escrituras. Eu estou diminuindo a ação das escrituras, da palavra de Deus, como regra de fé e prática na minha vida. Então, ou eu vivo segundo a Bíblia, ou eu vivo me embriagando do Espírito. Uma dessas coisas eu devo fazer. Viver conforme a Bíblia é me encher do Espírito. Viver conforme a cultura é me embriagar de vinho. Qual dos dois você está fazendo? Então, dizer que a Bíblia é um texto ultrapassado é dizer que Deus não tem nada a dizer para o nosso tempo. Deus não evoluiu. Nós evoluímos mais do que o Senhor. Deus não entende nada do que é importante para a minha vida. É ignorar que Deus criou todas as coisas. Então, não adianta amolecer a ideia de submissão. Não adianta tentar falar que a submissão não é bem assim, não. A submissão é assim do jeito que Deus quer. É uma questão de sujeitar-se ao marido realmente como sendo ele o cabeça do lar. Então, uma questão de função. Deus te criou nessa função como criou o homem numa função diferente. E diante de Deus, ele vai prestar contas. Se você tomar a liderança, se você fizer o que tiver que ser feito, seja lá o que for, se você achou, seu marido é passivo, seu marido não faz, se você não fizer, seu marido não vai fazer, na hora que você tomar a liderança e fizer, você vai sofrer as consequências diante do Senhor. E seu marido também vai sofrer as consequências prestará contas diante do Senhor de tudo isso. Então, não adianta amolecer a ideia. É assim, dessa maneira que Deus criou para ser. Não é algo obsoleto, ou seja, ultrapassado. Isso é para hoje, para amanhã e será assim para a eternidade. Não é fruto de uma sociedade machista, como a sociologia tenta impor hoje. A sociologia impõe aquilo que ela acredita, né? Não, ela não acredita em Deus, então Deus está fora da equação. Por isso que nunca vai ser uma questão teológica, nunca é uma questão de criação e de propósito, vai ser sempre uma questão que a sociedade criou. Mas veja, não é assim. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. É Deus falando. Isso é fruto da vontade de Deus e não de uma sociedade machista.
Não é apenas uma das opções para o bom funcionamento do casamento. Então, nós vivemos numa época em que, se tiver tudo bom, então tá certo. Mas, na verdade, não, e isso traz a concepção, traz a ideia de que existem várias maneiras de fazer a coisa dar certo. E existe um filme muito famoso em que o cara é um bandido e ele sequestra uma mulher nesses assaltos, eles acabam se apaixonando e ela acaba fazendo parte desta vida de assaltos que o homem tinha. Eles se casam e são um casal perfeito, ou seja, foi bom. Mas por quê? Porque este homem tinha exatamente aquilo que nutria o pecado desta mulher. E esta mulher tinha exatamente aquilo que nutria o pecado do homem. Então, quando nós olhamos de uma maneira social, de uma maneira sociológica, psicológica, mundana, nós olhamos para o fruto deste relacionamento e falamos assim, olha lá, deu certo, é bom, funcionou, entende? Mas veja, isso funciona, diante de Deus isso está certo? Não, não está certo. Então é bom sempre entender que o bom funcionamento do casamento é aquilo que Deus instituiu. Ou seja, a mulher assumiu o papel de cabeça da casa porque o homem é passivo e o homem aceitou essa passividade porque por ele ser passivo e não ligar para essa liderança, não querer compromisso com nada, ele permite que a mulher assuma a liderança e deu certo para eles, o casamento está indo a mil maravilhas, mas diante de Deus isso está certo? Isso está Eles estão agradando a Deus com o que eles estão fazendo? Eles estão vivendo em obediência ao Senhor de acordo com o que Deus instituiu para, para nós? Para o homem e para a mulher? Não. Então é pecado. Se é pecado, não é assim que se deve viver. Devemos então aprender a viver de acordo com o propósito para o qual Deus nos criou. Então, isso, mesmo assim, mesmo que dê certo, os desgastes e os problemas que isso trarão são grandes. Então, não é apenas uma opção, uma das opções para o bom funcionamento do casamento. Qualquer uma das opções acima, ela esvazia a Bíblia de sua autoridade e também diz que não quer viver segundo a vontade de Deus, ou seja, Senhor, o Senhor não sabe nada do que é bom para minha vida. Eu quero tomar as rédeas daqui, pois eu sei o que é bom para mim, o Senhor não sabe. Não cumprir a submissão é pecado contra Deus. E existem alguns problemas, né? Sempre. Nossa vida de pecado, nós teremos sempre alguns problemas que influenciarão ali essa questão da submissão e que tornarão as coisas um pouco mais difíceis para a mulher. Homens omissos e passivos que não assumem responsabilidades é um grande problema. É um homem que não exerce liderança, como eu já falei, e a mulher fica sempre tendendo a assumir a liderança. Só que acontece que no momento que a mulher tomar a liderança, este homem vai assumir a sua passividade. Ele nunca vai ser aquilo para o qual. E lembre-se que a mulher é uma auxiliadora para que o homem seja exatamente aquilo, né, que ele tem para ser. Quando eu falo assim, parece que a mulher tem que ficar empurrando. Na verdade, os dois são uma só carne, né? Ou seja, os dois trabalham de tal maneira e os dois são, então, reconhecidos biblicamente como um casal que agrada ao Senhor. Então, se a mulher assumir, ela desestabiliza a criação do Senhor. Mulheres mandonas podem intimidar o marido ou desgastá-lo. É porque você tem que fazer isso, é porque você não faz aquilo, e você não é um incompetente, e você vai lá, faz aquilo lá, você já fez isso, você já fez aquilo. Veja, isso, a forma de mandar, faz com que o homem se acomode também, intimidando ele, e para evitar ficar discutindo com a mulher, o que ele faz? Ele se submete à mulher e vai embora, e deixa a mulher mandar mesmo. Então, desvirtua a questão do casamento. Casamentos mistos também confunde todo o processo, porque esse processo de submissão mútua uns aos outros funciona para quem serve ao Senhor. Para quem, quando tem um dentro do casamento que não está servindo ao Senhor, ele está ele está vivendo para sua própria vontade. A partir do momento que ele vive para si mesmo, como que isso vai funcionar no casamento da submissão? Isso vai funcionar de maneira complicada, difícil, intrincada, porque não flui. Isso é o problema de casamentos mistos. Resumo dos papéis, né? Então, maridos devem amar as suas esposas.
mulheres, esposas devem respeitar seus maridos. É assim que Paulo, então, resume os papéis, né? Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Essa é o principal. Mulheres, respeitem o seu marido. Homens, respeitem a sua esposa. O respeito e a submissão. A submissão é uma questão do coração. É uma obra sobrenatural de Deus no coração da esposa. Implica no contentamento de seu papel, ou seja, a mulher está contente com o seu papel, está alegre, se satisfaz em ser aquilo que Deus quer que ela seja. Né? É uma hierarquia funcional, ou seja, é uma forma que Deus criou as coisas, estabeleceu uma lei universal criada por Deus para o bom andamento do lar. É o pecado que transforma tudo difícil. Agora vamos pensar um pouco em prática. Eu vou citar os textos, né, das Escrituras e vocês então consultem, pausem, consultem os textos e veem algumas implicações práticas para esses textos. E é claro, pensem em outras implicações práticas para a vida, para o casamento de vocês. Primeiro, dê prioridade ao chamado do marido nas decisões familiares, profissionais, eclesiásticas, etc. Mulheres, dê prioridade ao chamado do marido nessas decisões. Enfatize o papel de complementação sem competição com o marido. É natural nos nossos dias as mulheres acharem que o marido está competindo, ela tem que ser melhor ou igual ao marido. Não, auxilie o seu marido a ser cada vez mais e você será cada vez mais. Enfatize o papel de complementação sem competição com o marido. Verifique que os dois estejam andando juntos, na mesma página, ou seja, os dois estão com os mesmos propósitos de vida ali, focados em agradar ao Senhor sempre. Provérbios 31, 10 a 31. Supra, mulheres, supra a necessidade da família antes de ministrar aos outros. Eu já vi mulheres que se dão bem em falar para os outros, isso acontece com os homens também, tá? De ser bom com os outros, de instruir os outros, mas dentro de casa, na família, no lar, é uma desgraça, é terrível. Então, supra primeiramente as necessidades da família antes de ministrar aos outros. Use o lar como base para a sua carreira e para o seu ministério. Provérbios 2,16, Malaquias 2,14, Tito 2,4. Desenvolvam uma amizade verdadeira com seu marido. Seja carinhosa e companheira, uma amiga leal do marido. Provérbios 5, de 15 a 19, 1 Coríntios 7, de 3 ao 5. Tenha uma comunicação aberta e sensível sobre necessidades e desejos e dê de si livremente ao marido. Conheça e supra as necessidades do marido no Senhor. Procure satisfação sexual plena, mútua e exclusiva na união conjugal. Tito 2, de 3 a 5, 1 Timóteo 2, de 9 a 10 e 1 Pedro 3, de 2 a 4. Focalize suas tarefas no lar como prioridade e não algo extra, né? Ou seja, parece as mulheres falam assim, eu tenho que trabalhar e também cuidar da casa, né? Veja, você está colocando aquele como principal e este como extra. A casa, cuidar como algo a mais que você tem que fazer. Não, focalize suas tarefas no lar como prioridade. Prioridade é o lar. Extra é o que você está fazendo. Seja um exemplo e uma professora de outras mulheres menos inexperientes. Ensine aquelas pessoas, as mulheres que ainda não sabem amar e respeitar ao marido. Conclusão. Vimos nesse estudo as responsabilidades que recaem sobre a esposa. Respeitar o marido e ser submissa é uma ação do Espírito Santo na vida da mulher, transformando seu coração para viver em obediência ao Senhor. Não compreender a submissão de maneira bíblica é negar a autoridade da palavra e viver em rebeldia ao Senhor. Ser capaz de viver desta forma é encontrar contentamento na função que Deus deu às mulheres. É isso, irmãs. Esposas,
Vocês já se olharam no espelho de Deus para ver a beleza de seu respeito e submissão ao marido? Pois bem, seria uma boa dar uma avaliada e ver se tudo está no lugar. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos e até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Se assim Deus permitir. Até logo.